Olá, meus amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Demais, o seu ponto de encontro com mensagens que transformam direto do coração de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes na sua vida hoje. Pense comigo por um instante. Você já se viu diante de uma encruzilhada onde a razão dizia uma coisa e o seu coração, ou talvez uma voz suave e insistente, dizia outra? Imagine tomar uma decisão que parece loucura para o mundo, mas que no seu íntimo você sabe que é o caminho certo, o caminho de Deus. Muita atenção, porque a história que vou contar hoje fala exatamente sobre isso. Enxergar o invisível e escolher a obediência. É uma jornada de fé, de desafios e de um final que vai te fazer refletir profundamente sobre o poder da confiança em Deus. Fique comigo até o fim, pois a mensagem final é a mais impactante. Permitam-me apresentar a vocês Samuel, um jovem de 20 e poucos anos, cheio de sonhos e com uma vida aparentemente bem traçada. Samuel era o tipo de jovem que todos admiravam. Inteligente, esforçado e com um futuro promissor na capital, em uma grande empresa de tecnologia. Seus pais, cristãos fervorosos, sempre o incentivaram a buscar a Deus. Mas Samuel, como muitos jovens, estava mais focado em construir sua carreira e garantir sua estabilidade financeira. Ele frequentava a igreja, sim, mas sua fé, na prática, estava mais no piloto automático do que em uma conexão real e profunda. Um dia, em meio a uma rotina agitada de trabalho e estudos, Samuel começou a sentir um incômodo. Não era físico, mas algo em seu espírito. Uma voz sutil, mas persistente, começou a ecoar em seu coração. Ela dizia: Samuel, há mais para você. Há um propósito maior. Ele tentava ignorar, atribuía a exaustão, ao estresse. Afinal, sua vida estava indo bem, certo? No entanto, a voz se intensificava, acompanhada de uma inquietação crescente. Noites de sono eram interrompidas por pensamentos sobre missões, sobre vidas sendo transformadas, sobre a palavra de Deus alcançando lugares distantes. Isso o assustava. Como alguém com um futuro tão claro em tecnologia poderia sequer considerar algo assim? Ele não enxergava nada além do seu plano. Foi então que um evento inesperado aconteceu. A empresa onde Samuel trabalhava, renomada e estável, anunciou uma reestruturação drástica. Muitos de seus colegas, inclusive amigos próximos, foram demitidos. Samuel, por ter um desempenho excepcional, foi mantido, mas o clima de incerteza e medo tomou conta do ambiente. Sua segurança desmoronou diante dos seus olhos. Nesse momento de fragilidade, aquela voz se tornou mais clara. Samuel, está na hora de enxergar o que o mundo não vê. Está na hora de obedecer. Ele sentiu um forte chamado para deixar tudo e dedicar-se integralmente à obra missionária, em uma pequena cidade no interior do Nordeste do Brasil, um lugar que ele jamais havia sequer cogitado visitar e onde, humanamente falando, não havia nenhuma oportunidade visível. A decisão de Samuel chocou a todos. Seus amigos o chamaram de louco. Seus colegas de trabalho, que antes o admiravam, agora o olhavam com pena. Como você pode jogar fora uma carreira tão promissora para ir para o nada? Eles perguntavam. Até seus pais, embora apoiassem sua fé, ficaram apreensivos. Era uma decisão que desafiava toda a lógica e a racionalidade. Para Samuel, no entanto, não era mais uma questão de lógica. Era uma questão de obediência. Ele finalmente estava enxergando o invisível, o propósito de Deus para a sua vida, que ia muito além de salários e promoções. Ele via vidas sedentas da palavra. Ele via uma comunidade precisando de esperança.
Ele via um chamado divino que era mais real do que qualquer tela de computador ou projeto tecnológico. Com um coração cheio de uma paz que desafiava sua própria compreensão, Samuel pediu demissão. Vendeu o que tinha, despediu-se da sua vida na capital e partiu para a pequena cidade no interior. Não havia um plano detalhado, apenas a certeza de que Deus estava à frente. Os primeiros meses foram desafiadores. As condições eram precárias, os recursos escassos. A tentação de desistir e voltar para a segurança de antes era constante. Houve dias em que ele duvidou se havia realmente ouvido a voz de Deus. A promessa que ele enxergava no invisível parecia distante, quase inatingível. Mas cada vez que a dúvida batia, uma nova força, um novo sinal da providência divina se manifestava, reforçando sua escolha pela obediência. Uma cesta básica que aparecia na porta, um novo contato que surgia do nada, uma porta que se abria inesperadamente para que ele pudesse compartilhar a palavra. E foi na obediência contínua, em meio às dificuldades e àquilo que parecia não ter sentido para o mundo, que Samuel começou a ver o invisível se materializar. Ele iniciou um pequeno estudo bíblico na praça da cidade. A princípio, poucas pessoas apareciam, mas Samuel não desistiu. Ele orava, ele servia, ele amava aquelas pessoas como Cristo as amaria. Com o tempo, o pequeno grupo cresceu. Testemunhos de vidas transformadas começaram a surgir. Um jovem que estava nas drogas encontrou libertação. Uma família que vivia em conflito encontrou a paz. Crianças que antes não tinham acesso à educação começaram a frequentar um pequeno projeto social que Samuel, com a ajuda de voluntários locais, conseguiu iniciar. A cidade que ele havia enxergado apenas em suas visões e que para muitos era um lugar sem futuro, começou a florescer espiritualmente. Samuel não construiu um império tecnológico, mas ele estava construindo algo muito mais valioso: vidas. Ele estava investindo na eternidade. O invisível que ele enxergou em seu coração, pela fé e pela obediência, estava agora visível para todos. Sua vida se tornou um farol de esperança em um lugar que precisava desesperadamente de luz. Ele entendeu que a verdadeira segurança não estava em um emprego ou em uma conta bancária, mas em estar no centro da vontade de Deus. A prosperidade não era apenas financeira, mas a prosperidade de um propósito cumprido, de uma alma realizada. A história de Samuel nos lembra que a vida cristã não é sobre ver para crer, mas sobre crer para ver. É sobre ter a coragem de enxergar o invisível, o plano de Deus, as promessas que Ele fez, o propósito que Ele tem para cada um de nós mesmo, quando as circunstâncias ao nosso redor gritam o contrário. E mais importante ainda, é sobre a escolha da obediência, de dar o passo de fé, de seguir a voz de Deus, mesmo quando ela nos leva para caminhos que parecem ilógicos ou arriscados aos olhos do mundo. No canal Demais, queremos te desafiar hoje. O que Deus tem falado ao seu coração que você tem ignorado? Qual é o invisível que Ele quer que você enxergue na sua vida? E qual passo de obediência Ele está te chamando para dar? Lembre-se, a obediência não é um fardo. É a chave que destranca o plano perfeito de Deus para você. Na Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 11 e versículo 1, lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que a sua fé seja fortalecida hoje para enxergar o invisível e que a sua coragem seja renovada para escolher a obediência, pois é nesse caminho que as maiores bênçãos e o propósito divino se revelam. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Amém. E se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal Demais para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima mensagem, querendo Deus. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like
Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.